Bom, aqui na página 41 a gente tem Europa, população e geopolítica. Tranquilo? Quando a gente fala da população europeia, a gente tem que remetermos um pouco à história, né, gente? Entre os séculos XIX e XX, esta população europeia, ela migrou bastante, né, para as mais variadas partes do planeta, os mais variados países, né? Muitos europeus vieram para o Brasil, principalmente São Paulo, para trabalhar nas lavouras de café. Muitos foram para a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Muitos foram, bastante foram para a Argentina, para a Austrália. E por que que eles migraram da Europa? Né? Houve um grande contingente migracional da Europa para outras partes do planeta. Por que que eles migraram? Eles migraram porque entre fins do século XIX e início do século XX, a Europa estava passando por vários e vários conflitos, várias e várias revoluções, né? As revoluções burguesas, começando desde a Revolução Francesa de 1789 até a Segunda Guerra Mundial. Então eles migravam porque havia grande instabilidade política, social e principalmente econômica, muita pobreza. Muita pobreza. A pessoa passava fome mesmo lá na Europa. Beleza? Então, esse textinho pequeno aqui, ele vai falar basicamente sobre isso, sobre essa migração. Aqui embaixo a gente tem esse gráfico que está mostrando o quê? A evolução da população mundial, não só europeia como mundial, de 1965 a 2050, ou seja, uma projeção para 2050. Vocês deem uma olhada nesse gráfico aqui para vocês tentarem entender. Não há nada de complicado aqui, né? Dá para vocês entenderem muito tranquilamente. Tranquilo? Na página 42, a gente vai ter os continentes e os seus dados quanto à densidade demográfica desses continentes. Só que o que é densidade demográfica? Esse conceito muito importante, cai muito nessas provinhas da ETEC, cai muito em vestibular. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes, né, de um determinado local, dividido pelo tamanho do território daquele local em quilômetros quadrados. Então, por exemplo, eu tenho a Alemanha. Qual a densidade demográfica da Alemanha, como que eu posso calcular? Eu vou pegar o número total de habitantes, quantos habitantes tem na Alemanha, e vou dividir essa quantidade de habitantes pelo tamanho da Alemanha, né, o território em quilômetros quadrados. O número X será a densidade demográfica. Né? Então, há áreas na Alemanha, óbvio, que terão uma maior densidade demográfica, ou seja, muito mais pessoas vivendo em menos território do que em outras partes. Gente, é o seguinte, como que a gente sabe por que há densidades demográficas altas e baixas em um país? Por exemplo, se eu pegar a cidade de Berlim, um exemplo, a cidade de Paris, na França, por exemplo, Londres, na Inglaterra, essas capitais são muito desenvolvidas, elas são ricas, desenvolvidas. Quanto maior desenvolvimento, maior o contingente de pessoas. As pessoas migram para esses lugares por causa do emprego, da oferta de emprego, beleza? Então, essas cidades haverá uma maior concentração de pessoas vivendo em um espaço reduzido. Então, essa densidade demográfica será alta nesses lugares, beleza? Aqui a gente está mostrando, nesse gráfico aqui, a gente está mostrando a densidade demográfica dos continentes. A gente sabe que a maior densidade demográfica é a da Ásia, mesmo porque só China e Índia possuem quase 3 bilhões de habitantes, só esses dois países, né? Embaixo aqui a gente vai ver um mapa mostrando a densidade demográfica europeia. Esse mapa aqui vai mostrar. Quanto mais escura for a cor, o vermelho mais forte, quer dizer que aquela regiãozinha, aquele país ou aquela cidade terá muita gente vivendo, né, em pouco espaço. Ou seja, uma grande concentração de pessoas vivendo em 1 km². Beleza? Porque a densidade demográfica é exatamente isso. Então a gente pega cidades como Londres, a gente pega cidade como Paris, Amsterdã, Nápoles. Essa cidade haverá uma grande concentração de pessoas e a densidade demográfica será bem maior. Aqui, pessoal, na página 43, tem as perguntas, os exercícios que vocês irão responder de acordo com o gráfico e com o mapa. Só é vocês interpretarem a imagem, o gráfico e o mapa que vocês conseguem responder a pergunta aqui, né? Muito fácil. Por exemplo, a primeira pergunta, só para vocês começar a responder. De acordo com o gráfico,
Pergunta 1. De acordo com o gráfico, qual a posição do continente europeu quanto à densidade demográfica? De acordo com que gráfico? Este gráfico aqui em cima, né? A gente vai ver qual a posição do continente europeu, levando em consideração todos os países do continente europeu, quanto à densidade demográfica. Se a gente for ver aqui, a gente vai ver aqui, ó, a Europa está aqui, beleza? Qual que é a densidade demográfica da Europa, segundo esse gráfico? 73,9%. Ou seja, 73 habitantes vivendo em 1 km². É uma densidade demográfica alta, levando o tamanho, né, do território do continente europeu. Então vocês respondam aqui. Outro conceito muito importante para o vídeo não ficar comprido, são dois conceitos, né? Que é o conceito de população absoluta. O que seria a população absoluta? A população absoluta de um país é o número total de habitantes daquele país. Então, por exemplo, a população absoluta do Brasil hoje é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Essa é a população absoluta, beleza? E o que é a população relativa? A população relativa é a densidade demográfica, né? Você pode dizer população relativa ou densidade demográfica, beleza? Que é o número de habitantes por quilômetros quadrados. O número total de habitantes que uma região tem por quilômetros quadrados. Próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o crescimento populacional da Europa, mas isso só sexta-feira. Vejam o vídeo, leiam os textos e respondam as perguntas, tranquilo? Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo aqui no WhatsApp. Valeu, um abraço.